picked up by Ingram. Lillard. This is for the win. Parecia que tudo ia dar certo pro Boston Celtics nessa temporada. O time tinha ido muito bem nos playoffs passados, quase parando o Cleveland Cavaliers do LeBron James. Teria a volta do Kyrie Irving lesionado, a recuperação do Gordon Hayward e a possível evolução dos seus jovens. O técnico Brad Stevens estava no seu ápice e o futuro parecia brilhante, até que tudo deu errado. Enfim, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast do For The Win. Estamos aqui reunidos de novo para gravar, já pedindo desculpas pela demora, porque o último episódio que a gente fez sobre a final da NBA, no caso, saiu há mais de uma semana já. Eu sou o Pedro Henrique Kist, estou aqui com o Vitor Buratini e com o nosso convidado especial, o Lucas França, lá do Celtão Brasil, no Twitter. Valeu, galera! Opa, prazer estar aqui mais uma vez, pessoal. Vamos lá. Agradecer o convite aí do For The Win, uma honra estar participando aqui do podcast. Para quem não conhece o Celtão Brasil, pode seguir lá no Twitter, é @Celtão Brasil, né? Celtão Brasil, exatamente. Beleza. Já pra gente começar, então, você podia fazer uma retrospectiva do que foi a temporada do Boston Celtics, nada muito prolongado assim, mas contar um pouco do que foi a história na temporada regular e dos playoffs também pro nosso ouvinte. Lógico, a gente tinha expectativa alta pelo que foi a última temporada, os moleques jogaram muito bem, chegaram na final de conferência, ficaram a poucos minutos, né, de alcançar as finais da NBA. E a gente tinha a volta agora do Kyrie e do Hayward também voltando de lesão, que era muito esperado. Só que acabou que foi diferente, né, do que a gente esperava. Apesar também de que eu acho que foi uma temporada de ajuste, era um pouco até complicado esperar que o Hayward, por exemplo, voltasse tendo uma temporada de All-Star. Seria quase impossível. Foi o que aconteceu. Era uma temporada de ajuste, o Kyrie também voltando fez aquela cirurgia lá e acabou que saiu da forma que a gente, claro, não esperava, a gente esperava um pouco mais, mas também não foi muito longe do que a gente esperava não, porque realmente era difícil o Celtics chegar longe. Não teria o Hayward 100%, talvez o Kyrie também não teria 100%, o time ia ter que voltar, encaixar de novo, faltou química, então acabou que foi mais ou menos que mesmo. Tem uma declaração que eu acho que pode resumir o que foi esse time nessa temporada, que foi do Marcus Morris há uns 3, 4 meses atrás. Ele falou: eu vejo os outros times e tá todo mundo se esforçando, tendo sucesso coletivo, jogando junto para vencer. Eu olho pro nosso time e vejo um monte de indivíduos. Buras, você acha que essa frase representa muito o que foi o Boston Celtics esse ano? Um time que tinha muito ego e pouca coletividade? Bom, eu não creio que seja exatamente uma questão de ego em si, dos jogadores, assim, serem individualistas ou coisa do tipo, porque eu não vejo nenhum jogador com essa característica no Boston. Eu creio que todos os jogadores, assim, deram o máximo para tentar fazer as coisas darem certo. Nem o Kyrie, você acha que tem ego? Assim, não acho que seja um jogador exageradamente, assim, com um ego tão grande. Por incrível que pareça, o que eu acho que tem o maior naquela equipe é um que é justamente o coadjuvante, que é o Terry Rozier. Eu acho que ele às vezes se achava mais especial do que ele realmente é. Mas acho que a questão do Celtics não ter dado certo mesmo foi porque uma questão do Brad Stevens talvez não ter conseguido encontrar a melhor maneira da equipe jogar bem coletivamente com as peças que ele tinha. Porque na outra temporada ele teve boa parte dela, muitos jogadores lesionados, então ele tinha que trabalhar com aquele pouco que ele tinha. E agora ele tinha muitas opções e talvez ele não tenha sabido lidar da melhor maneira com isso. Na off-season a gente falou demais dos jovens do Boston Celtics, né? O Jason Tatum, o Jaylen Brown, que os dois jovens que tiveram boas temporadas passadas, surpreenderam muitos. Inclusive o Jason Tatum teve um playoff excepcional, foi muito bem, tem até enterrada no LeBron James, né? E acabaram tendo um passo atrás esse ano, principalmente o Jason Tatum, que eu achei que foi um pouco decepcionante pelo que ele apresentou em relação ao ano passado. Tudo bem que, claro, é normal, é um jogador jovem, mas eu achei que precisava ter um pouco mais de evolução. Eu queria saber de vocês se ainda é muito cedo para ter uma crítica maior principalmente ao Jason Tatum e ao Jaylen Brown, ou se a gente pode esperar um pouco e acalmar os ânimos, que tem muito futuro para eles. Eu creio que tem que acalmar os ânimos, sim, porque Jaylen Brown, essa foi, se eu não me engano, a terceira temporada dele, o Tatum a segunda.
apesar deles ainda talvez não terem evoluído o que a gente espera, tem muito jogador que demora mesmo para deslanchar, não consegue repetir o mesmo nível do college na NBA, né? Até um exemplo aqui, por exemplo, óbvio que não são jogadores do mesmo patamar, mas quando o Caboclo entrou na NBA, falaram que ele estava há 2 anos de estar 2 anos pronto. Então, às vezes, pode ter esse problema aí de adaptação do jogador ao jogo da NBA. Mas creio que, sem dúvidas, os dois têm muito futuro, principalmente o Jason Tatum. Concordo com isso, eu acho que não tem nenhum sinal de alerta ligado. Absolutamente compreensível eles terem talvez essa queda de produção, porque são muito novos ainda, né? Nós estamos o Jason, por exemplo, está na segunda temporada ainda. E eu percebi que foi mais ou menos o que aconteceu na primeira e se repetiu na segunda, no caso do Jason Tatum. Ele teve um começo bom na temporada, e no meio dela, pro final, ele teve uma queda de produção e voltou melhor nos playoffs. O Jason Tatum, ele fez a primeira série dele foi muito boa contra o Indiana. Acho que é absolutamente normal isso aí. Eles são novos. De lembrar a mesma coisa também. Eu acho que o de lembrar, principalmente da primeira para a segunda temporada, eu percebi que eles são muito boa. E é assim mesmo. São novos ainda. Não tem como a gente falar que eles não vão render ou que vão render, tanto que o Celtics está apostando nisso, né? O Celtics ele já traçou um plano aí, se caso o Kyrie não renovar, o Anthony Davis não vier, já estão traçando um plano em volta dos dois. Então acho que é assim mesmo, são novos e tem muito tempo ainda para evoluir. Se vocês tivessem que destacar alguém nessa temporada, o melhor jogador do time, tipo assim, claro que o Kyrie Irving é o melhor jogador do time e tal, mas levando em consideração todo o conjunto que apresentou em cada, e dentro de quadra e fora de quadra, nos playoffs, na temporada regular, quem vocês destacariam como principal nome do time? Al Horford, sem dúvidas, sim. Acho que, se não me engano, ele tem o segundo maior salário da equipe, né, atrás só do Hayward. Mas incrível que ele joga na defesa e no ataque, é um jogador muito completo, consegue armar o jogo mesmo sendo um pivô, pontua bem, é versátil demais, assim, sem dúvidas acho que foi o único jogador que é uma unanimidade para a torcida do Celtics. Eu acho que da mesma forma o Al Horford queria muito poder falar que foi o Marcus Morris, no começo da temporada ele estava vindo para o melhor, ele ia garantir o melhor contrato da carreira dele. Ele tava jogando muito bem no começo da temporada. Voltou a ser o Marcus Morris, né? Que a gente já conhecia. Questão de arremesso péssima, uma é pior que a outra. Parece que ele não tem nenhum QI. Cara, sei lá, muito burro e... um cara que... ele tava jogando de forma inteligente no começo da temporada. Ele tava percebendo que o jogo é coletivo. Porque eu acho que até hoje ele não aprendeu isso. Que o jogo é coletivo. E ele tava indo bem. Ele ia garantir o melhor contrato dele. Voltou a ser quem era antes. O Marcus Morris de sempre. Também até voltou bem nos playoffs. Talvez acho que foi um jogador com melhor aproveitamento nos playoffs, mas de qualquer forma não tem como não destacar o Al Horford. Torcedores, calma, que ódio é isso no coração? Não, que isso, nenhum ódio. É só... só fatos. Preguiça mesmo de ver esse cara jogando. eu acho que além do Al Horford, dá pra destacar também o Marcus Smart, né? Claro. Porque a gente já conhece ele como aquele cara muito esforçado, né? E essa temporada foi a primeira temporada que ele terminou no All Defensive Team. Então acho que foi uma temporada bem legal pra ele, apesar de não ter tido sucesso coletivo, né? Ele também perdeu muitos jogos, né? Ele teve algumas contusões mas ele foi muito bem na temporada. É um grande jogador, né? É um cara que eu gostaria de ter no meu time, no Thunder, que também teve uma temporada decepcionante. Inclusive a gente fez um podcast sobre ele, sobre o Thunder. Quem quiser conferir, tá um pouco mais pra trás, deve ser o episódio número 10, número 9. Acho que vale a pena conferir também. Vamos olhar pro futuro então e ver o que esse time do Boston Celtics tem a oferecer. A gente já tá chegando perto do draft, né, que acontece no dia 20 de junho. E pelo menos até aqui, se nenhuma troca acontecer, o time tem as escolhas de número 14 e 20 na primeira rodada. A gente já sabe que essa classe do draft não deve acabar tendo muitas estrelas, capaz que vai ficar ali só no mais top 5 mesmo, Zion Williamson, Jay Morant. Mas enfim, o que vocês acham que o Boston Celtics pode fazer? Acha que dá pra conseguir uma coisa boa, Lucas? Acho que sim, né? Não só pelo draft também, eu acho que se caso for colocado esse plano for colocado em prática de fazer do Kyrie, não apostar no Anthony Davis e tentar apostar de novo no futuro ali, com os moleques, com o Jason Tatum, de Lebron, dá pra trazer
Dá pra trazer algumas peças do draft aí que podem somar, com certeza. Como você falou, não acho que a classe é tão brilhante assim. Talvez um top 3 bem definido, ou top 5, mas dá pra fazer alguma coisa, dá pra trazer um role player aí que some, entendeu? Acho que dá pra fazer alguma coisa. Eu concordo. Essa classe de draft extremamente subestimada por conta de as pessoas só valorizarem os top 3 jogadores, que são realmente os melhores, assim, a um nível totalmente diferente dos outros, né? Mas eu acho que o resto do primeiro round é totalmente cheio de bons role players. Então eu acho que o Celtics com a pick 14, 20, eles têm mais uma, que é a deles mesmo, se eu não me engano, eles têm 3 first round picks. Eles conseguem. Isso, eu acho 22 ou 23. Sim, eu acho que eles conseguem com certeza draftar bons jogadores. O Celtics é uma equipe com um histórico bom de draft. No último, eles tiveram aquele steal lá que eles pegaram o Robert Williams, que eu gostaria até que ganhasse mais minutos na próxima temporada, porque eu acho que é um jogador com extremo potencial. Então, acho que sim, tem totais condições deles enriquecerem mais o elenco deles, que eu já acho muito rico, e aí é só tentar encaixar os jogadores juntos. Aqui, de acordo com o NBA Draft, NBADraft.net, o Rui Hashimura é o que está escalado para a 14ª posição. Então, é bem possível que o Boston Celtics consiga algum jogador interessante para esse elenco, sim. Agora o assunto começa a ficar cada vez mais polêmico, né? Porque a gente chega na parte do Anthony Davis. O Anthony Davis, todo mundo está acompanhando, ele pediu para sair do New Orleans Pelicans em janeiro, no final de janeiro. O pedido foi feito público pela Clutch Sports e tudo mais. E entraram nesse duelo vários times. O Lakers, o Boston Celtics foi um deles. E desde então é uma novela. A gente tem agora o New Orleans Pelicans começando a ouvir propostas recentemente. Então, quem sabe o Boston Celtics não consegue oferecer um bom pacote. O Danny Ainge, o General Manager do Boston Celtics, já afirmou que vão tentar oferecer alguém que não tem medo de riscos, então devem tentar oferecer alguém para esse time. Eu queria saber de vocês qual a possibilidade de contratar o Anthony Davis e o que isso representa para o futuro do time. Porque, claro, caso o Kyrie Irving saia, uma superestrela é sempre bom no time. Bom, na minha opinião, se fosse sinceramente o Danny Ainge, eu não procuraria trocar as picks que ele tem e os jogadores que ele tem para trazer o Anthony Davis, porque o Anthony Davis no fim dessa temporada ele já vai ter a opção de sair do New Orleans Pelicans e assinar com qualquer time. E eu acho que se o Celtics essa temporada provar que tem bons jogadores, que tem muito futuro time, ele escolheria ir para lá, até porque eu acho uma franquia muito organizada. E a única questão é que eu penso realmente nessa equipe é quanto o Kyrie Irving ficar ou não. Eu cheguei a ver rumores, né, de que caso ele saísse, o Danny Ainge tentaria trocar o Gordon Hayward de uma first round pick do ano que vem pelo Mike Conley. E eu acho que seria um baita negócio, até porque na posição de small forward, o Celtics tem já Jaylen Brown, Jason Tatum, Marcus Morris pode até jogar por ali, e na posição de point guard eles ficariam necessitando de alguém caso o Irving saísse. Sobre o Anthony Davis, lógico, a gente sabe que ele é um jogador top 5 aí da liga, um dos melhores que tem aí, e ele é novo, né? Ainda tem o que mostrar, ainda tem o que evoluir. Mas nessa circunstância atual, não sei se eu faria mais, porque ele mesmo já declarou que não tem vontade de jogar pelo Celtics. Não sei se foi uma declaração dele, mas a gente sabe o que ele quer, entendeu? A gente sabe que ele quer jogar no Lakers, sabe que ele quer jogar do lado do LeBron, ele já mostrou que ele tem esse desejo, então acho que seria arriscado. A gente ouviu alguns rumores aí, recentemente, né, da imprensa americana, que o Anthony Davis, todo mundo sabe que ele tinha um desejo de ir pro Celtics, não o desejo de ir pro Celtics, mas o que poderia atrair ele seria o Kyrie Irving. Só que a gente sabe que o Kyrie parece que não fica, e o que riscou isso da lista, já que o Kyrie não fica, ele não iria pro Celtics sem o Kyrie. Então eu não arriscaria não trocaria nenhum dos moleques pelo Anthony Davis agora não, mesmo sendo um desejo antigo. Eu acho que nessa circunstância não vale muito a pena não. Ele ir pro Celtics e ficar um ano e depois sair. Pode ser também que aconteça o que aconteceu com o Paul George, que ele foi pro Oklahoma
todo mundo sabia já, ele mesmo já tinha deixado um pouco explícito isso aí que ele queria ir pro Lakers, acabou ficando. Mas eu acho que não vale a pena correr esse risco por agora, não. Bom, finalizamos sobre o Anthony Davis, eu acho que pra mim, eu também tô nessa que, a menos que seja por um pacote bem bom e que o Anthony Davis garanta que fique em Boston, não vale a pena trocar, principalmente pensando que vai ter que envolver os dois jovens muito bons deles, então eu realmente acho que também não precisa forçar essa troca. Vamos pular então para Free Agency, que começava dia 1º de julho, agora começa dia 30 de junho. O Boston Celtics praticamente não tem espaço salarial para fazer nenhuma movimentação grande. Essa free agency vai ser cheia de jogadores bons. Tem Kevin Durant, tem Kemba Walker, tem, sei lá, não sei mais quem. Klay Thompson também. Kawhi Leonard. Então é muita gente boa livre no mercado. Só que o Boston Celtics não tem muito espaço para isso, né? Deve ter uns 40 milhões caso o Kyrie Irving ou a Horford saiam. Então, como um deles deve ficar, não tem muito mais espaço para isso. Eu queria saber, principalmente do Lucas, o que ele espera dessa free agency, o que deve rolar de trocas, alguma tentativa de melhorar o elenco. O Al Horford, a gente viu também aí essa americana que talvez ele optaria ele não exerceria, né, o player option para poder diminuir o salário dele. Cheio de 10 milhões para poder aliviar a folha. Se ele fizer isso, já pode subir a 42 lá e colocar ela no banner lá. A gente tomara, né? Tomara que isso aconteça. Eu sinceramente não espero mais que o Kyrie Irving fique, por mais que eu quisesse muito que ele ficasse. Eu não tô contando com isso, eu não acho mais que ele fique, e eu acho que se acontecer do Al Horford diminuir mesmo o salário dele para poder ajudar os Celtics, a gente pode sonhar em alguma coisa aí, mas eu acho que essa free agent, nós, torcedores do Celtics, não vai ser muito boa, não. Até porque, foi até que eu comentei também. Por exemplo, quando o Lakers garantiu a pick 4, eu falei sobre isso, que eu achava que a free agency pro Celtics não seria nada boa, que a gente ia sofrer muito com essa free agency, que parece que as coisas se encaminharam pro Lakers conseguir o Anthony Davis, por exemplo, que teria mais ativos para conseguir ele. Acho que pra torcida do Celtics não é tão boa assim, entendeu? A free agent não vai ser tão boa, mas vamos aguardar aí. Quem sabe o Al Horford dá esse presente pra gente. Você falou que queria o Kyrie Irving continuando em Boston. Eu queria até saber, eu esqueci de perguntar isso mais cedo, mas qual que é o seu sentimento no momento do Kyrie Irving? Porque, igual eu falei, eu tenho um amigo em comum, inclusive, o Matheus, que ele no momento tá odiando o Kyrie Irving, quer que ele saia, porque, principalmente depois dessa performance horrorosa contra o Milwaukee Bucks, que jogou muito mal mesmo. Eu queria saber como que é o seu sentimento em relação a ele agora. Eu ainda quero que ele fique. Se eu pudesse escolher, se tivesse na minha mão essa decisão, eu queria muito que ele ficasse, porque a gente sabe que ele é um ótimo jogador, é um jogador de elite, e eu acho que é absolutamente normal o que aconteceu nessa série. Ele não é um jogador tão, como é que fala, atlético, e ele sentiu um pouco, porque assim, quando ele veio pro Celtics, ele achou que seria diferente, porque a gente tem um exemplo do Lakers, que o Lakers é um time do glamour, que a gente fala, que os caras é Hollywood e tal, e a torcida, por mais que a torcida cobre muito do Lakers, que eles querem que o Lakers esteja sempre vencendo, a cobrança é diferente. Porque o Celtics, eu acho que ele pensou que seria diferente quando ele veio. Ele achou que a torcida ia abraçar ele e que ele como é que fala? Ele mostraria os números enormes dele, ia ter muita pontuação, e ele achou que ele seria uma estrela ali sozinho no Celtics, e é diferente. Para a cobrança do Celtics, o torcedor ele não espera, ele não cobra como é que fala? A performance individual. O torcedor do Celtics ele cobra resultado. A cultura do Celtics, a cultura de Boston é por resultado. Então eles não querem saber se o cara foi bem, se o cara fez triple-double, se o cara foi MVP, não interessa para a torcida do Celtics. Então ele pensou que seria mais ou menos como é em Los Angeles, que seria o glamour ali, que todo mundo ia abraçar ele, que ele seria ídolo, e é diferente. Eu acho que ele sucumbiu um pouco à pressão de Boston, mas de qualquer forma, eu queria muito que ele ficasse, porque eu acho que, independente disso aí, ele é o melhor lugar para ele. Ainda acho que é o melhor lugar para ele ser um líder, se ele quer ser um líder, se ele quer ter uma franquia.
ele quer liderar uma franquia, o Celtics é o melhor lugar para ele, porque o Celtics tem futuro, o Celtics tem o que oferecer para ele. Eu acho até um pouco burra a decisão dele de sair, mas eu entendo. Eu acho muita burrice ele sair, mas até porque eu acho que o torcedor esquece, né, que a gente tem um Terry Rozier, então o cara que cobra a saída do Kyrie esquece que a gente tem o Rozier. Não dá pra você colocar uma franquia do tamanho do Celtics na mão do Rozier. Mas se bem que o Rozier também não deve ficar, né? Porque ele deu entrevista pra ESPN e tal, todo marrento. Mas eu acho que a entrevista dele era muito se o Kyrie ficasse. Se o Kyrie ficar, ele não fica. Mas se o Kyrie ir embora, ele fica, entendeu? Eu acho que é um pouco exagerada essa cobrança da torcida, porque foi o que eu falei, o Kyrie Irving, naquele último jogo, eu fiz uma postagem lá no Twitter e muita gente falou, pô, esse cara tem que ir embora, que esse cara não tem um espírito celta, não sei lá o que, todo mundo falou, e eu acho que ele ainda tem o que mostrar, entendeu? Eu acho que por mim ele deveria ficar, independente de qualquer coisa, porque dentro de quadra ele mostrou muito, por mais que ele, fora de quadra, ele tenha tido algumas decisões erradas, ele falou coisa que não devia, eu acho que dentro de quadra ele mostrou. Então, não tem porquê eu ver que ele saia, entendeu? Porque eu achei que foi muito divertido o tempo que ele ficou em Boston. Já falo até em tom de despedida. O tempo que ele ficou em Boston foi muito divertido. É muito bom você ver o Kyrie Irving jogar. E eu não queria que ele saísse por isso. Mas, enfim, né? Buras, você tem alguma ideia pra free agents do Boston Celtics? Bom, eu creio que eles dependem muito dessa possível escolha do Al Horford de diminuir o salário, né? O Al Horford, se eu não me engano, ele ganha perto dos 30 milhões de dólares por temporada, né? É um dos maiores salários da equipe. E então ele compromete bastante do cap, né? Então, se eles conseguissem diminuir uma quantidade legal, acho que poderia trazer uns bons role players. Porque se a equipe continuar com o Al Horford e trazer alguém pelo lugar do Kyrie Irving como o D'Angelo Russell, eu acho que eles também estão muito bem servidos para o futuro. E tem essa questão aí de tentar trocar o Gordon Hayward, talvez, para uma outra equipe, também para aliviar a cap space. E aí, se consegue trocar o Gordon Hayward, mandando alguma pick de first round para uma equipe que vá tancar, algo assim, aí a equipe vai estar muito bem servida, porque vai ter conseguido poupar um bom dinheiro e vai conseguir trazer bons jogadores. Que eu acho que agora, mais do que a questão de trazer All-Stars e essas coisas, é esperar o desenvolvimento dos jovens e tentar dar entrosamento para a equipe, porque futuro eu vejo e muito na equipe. O rebuild continua, então? Não diria que exatamente um rebuild, porque ele já tem as peças pro futuro, né? Que é Jason Tatum, Jaylen Brown, o Robert Williams, o próprio Marcus Smart. Acho que a questão é só dar tempo ao tempo que eles vão conseguir descobrir como fazer para ganhar. Acho que talvez a única necessidade seja que, caso o Kyrie Irving saia, trazer um outro point guard, como o D'Angelo Russell ou o Kemba Walker, Mike Conley, alguém assim, mas de resto eu vejo a equipe muito bem preparada. Mas só completando o que ele falou, que eu acho que não é um rebuild, eu acho que é só um ajuste mesmo, e eu sou um pouco fã do Gordon Hayward, então trocar ele eu sou contra. Eu acho que dá pra apostar nele ainda. Que até o Danny Ainge falou que ele... Sim, não o Danny Ainge, mas um ex-assistente técnico do Celtics, ele falou que as pessoas esqueceram o quão bom é o Gordon Hayward. Lógico, ele teve essa lesão infeliz e hoje a gente questiona esse salário dele, mas na época que o Celtics fechou esse contrato com ele, ninguém tinha dúvida, ninguém achava que era injusto o contrato, todo mundo concordava com o contrato dele. Era All-Star. Tanto é que ele tinha sido jogado muito bem no Utah Jazz, né? Foi a melhor temporada dele, ele veio da melhor temporada e na off-season ele treinou muito, ele estava muito bem fisicamente também. E lógico, a gente sabe que ele tem essa história com o Brad Stevens. O Brad Stevens conhece ele melhor do que qualquer técnico aí da NBA. Eu acho que dá para apostar nele ainda, eu acho que essa recuperação vai chegar ainda. Uma temporada é muito pouco para você esperar que ele volte até uma temporada de All-Star, que ele volte no mesmo nível de antes, e até tomando como exemplo ali de novo o Paul George, né? Paul George ele teve uma lesão muito parecida e hoje, nessa temporada aí, teve talvez a melhor temporada da carreira dele brigando pelo MVP. Então,
acho que dá pra apostar nele ainda. Bom, acho que a gente discutiu todos os critérios mais importantes dessa análise sobre o Boston Celtics, o futuro, a temporada recente. Então eu queria puxar um ping-pong com vocês, respostas simples, curtas e secas. Para vocês, definam a temporada do Boston Celtics em uma palavra. Decepção. Decepção. Kyrie Irving, ele fica ou sai? E se ele sair, pra onde? Sai pros Nets. Coisa sai pro Nets. Mesma coisa com o Horford. Fica ou sai? Fica. Acho que ele fica e eu acho que ele vai diminuir o salário dele. Conto com isso. Agora, sem a opinião de vocês do que deveria ser feito, mas vocês acham que o Danny Ainge vai tentar trocar pelo Anthony Davis? Vai. Acho que vai, ele falou que tá disposto a correr riscos. E em que nível que Jaylen Brown e Jason Tatum pode chegar? Jason Tatum, All-Star. Jaylen Brown, um bom role player. Um sólido role player. Acho que o Jason Tatum ele pode chegar num nível de All-Star, sim, uma estrela. E acho que o Jaylen Brown também. Acho que tem potencial pra isso. Bom, então é isso. A gente vai chegando ao final de mais um podcast do For The Win. Eu queria agradecer demais a presença do Vitor Buratini. Muito obrigado, pessoal, aí, mais uma vez participando aqui desse podcast maravilhoso. Continue nos seguindo em todas as redes sociais, que no caso é apenas o Twitter. Então agradecer também a presença do Celtão Brasil, o Lucas França, que esteve aqui com a gente, com um convite especial. Valeu, Lucas. Quero agradecer também pelo convite. Eu acompanho lá o trabalho do For The Win. Quero até parabenizar pelo trabalho lá, que é muito bem feito, e pedir também, pessoal, quem não conhece lá, seguir Celtão Brasil e também conhecer o nosso podcast lá, o Basquete Bar, um projeto que eu tenho com o Jota, com Draftados TV e mais alguns amigos lá. Eu queria que vocês conhecessem também, fazendo propaganda aqui do concorrente. Tá certíssimo, certíssimo. Quem não seguir tá errado. Eu sou o Pedro Henrique Kist, esse é o For The Win. Nos siga no Twitter, @For The Win. Me siga no Twitter, perfil pessoal, @PH_Kist, QISTE. E uma boa noite, boa tarde, bom dia pra todo mundo que tá ouvindo. Um abraço.